Boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos de volta a esta casa, pela energia que recebemos e pela oportunidade de falarmos mais uma vez do nosso Cristo, daquele que é nosso caminho para nos aproximarmos um pouquinho mais de Deus. Agradecemos o convite da casa e percebemos que reiniciamos a partir de hoje o Evangelho, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Por várias vezes, quando retomo um capítulo, eu procuro me desvencilhar dos conhecimentos e das falas anteriores e procurar na pesquisa o que é que esse capítulo tem para a gente. Então, cada capítulo, mesmo que seja a quinta, sexta vez que o estamos vendo, procuro ver que ele seja como a primeira vez, para que nos traga o conhecimento que é necessário ter. Para sermos bem fiéis às palavras do Cristo, nós vamos apenas fazer a leitura, são poucas linhas, e depois discorreremos a respeito desse trabalho. Então, lá no capítulo 1, Jesus, em Mateus, diz o seguinte: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido. Antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente. Até o último J, até o último ponto. Existirão sempre, até que o bem e a lei de amor sejam cumpridos, a lei de amor. Então, o que é que temos a respeito desse capítulo? Nós vamos fazer uma viagem de cerca de 5.000 anos, voltando deste ano de 2017, chegando ao ano zero, que é o ano do nascimento do nosso Cristo, depois voltando 1.500 anos, 1.400 anos mais ou menos, até chegar a Moisés, e mais 1.500 anos até chegar a Abraão. Por que isso? Porque com Abraão foi introduzido para os hebreus da época a fala sobre quem estava por trás de tudo neste mundo que eles viviam, e que está por trás do mundo que vivemos hoje. O Deus único. Por que isso? Porque naquela época existiam muitos deuses que o homem criava para satisfazer as suas necessidades. Então Abraão, que os judeus chamam de pai Abrão, foi quem primeiro trouxe a palavra do Deus único. E realmente Deus é único. Extremamente misericordioso e bom. A partir dele, chegamos a 3 revelações. Seguindo de volta no tempo, chegamos à primeira revelação no chamado Antigo Testamento, com Moisés e alguns profetas. Alguns anos depois, com a vinda do Cristo, o Novo Testamento. E mais 18 séculos adiante, com Allan Kardec, sob a direção do Espírito de Verdade e dos Espíritos que estavam acompanhando este grande ser iluminado que veio até nós, apareceu Allan Kardec com a codificação espírita. Por que tudo isso? E a gente coloca 3 revelações, quando na verdade é uma revelação da lei de Deus em fases diferentes. Porque os povos estavam
recebendo esses ensinamentos em épocas diferentes. Assim, o tratamento dado por Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, foi um tipo de tratamento. Foi um tratamento baseado na justiça, pela severidade dos homens da época, que podiam ser até nós mesmos. Então Moisés trouxe, a gente conhece bem, a tábua da lei e os 10 mandamentos. Mas além disto, por conhecer bem e por ser um legislador, ele tinha junto com ele cerca de 1 milhão de hebreus, ele trouxe muitas outras leis, que ele colocou todas como leis divinas, para que todos a aceitassem. Na verdade, são leis civis que foram modificadas pelo tempo. A gente escreveu as 3 revelações, porque desde que eu trabalho, me conheço como espírita, e eu nasci num lar espírita, a gente vê sempre as 3 revelações. Mas tem uma meninada nova por aí pesquisando, e eles já trazem uma visão diferente. Eles estão dizendo, a revelação é a revelação divina. Ela aparece em fases distintas. A primeira fase com Moisés, com a justiça, pela dureza dos homens da época. A segunda fase com o nosso Cristo. Observem que foi trabalhado desde Abraão até chegar a Moisés, 1500 anos com aquele povo, para que entendessem, absorvessem a ideia do Deus único. Depois Moisés trabalhou os 10 mandamentos e um total de 600 e poucas normas de conduta, que seriam leis civis, e disse que seriam também leis divinas. Durante mais ou menos 1500 anos, isso daí foi colocado na cabeça dos hebreus à época, para que entendessem o Deus único, para que aprendessem a amar esse Deus. E aí veio o nosso Cristo. Não para destruir a lei, como o próprio título já diz, mas para ampliar o conhecimento da lei, para fazer cumpri-la. Por quê? Porque muitos profetas depois de Moisés tentaram e não conseguiram cumprir fielmente a lei de Deus. Mas Jesus, por ser um espírito crístico, por já ter trabalhado todas as virtudes, veio e cumpriu fielmente. E no momento de sua partida, algum tempo antes, ele disse, eu me vou, mas pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que vai repetir os ensinos que eu trouxe, e vai trazer novas visões, novos ensinamentos, novas maneiras de ver, de ouvir e de entender a fala que Jesus estava trazendo. E isso veio com o Espiritismo, com Allan Kardec, em 1857, com o lançamento do primeiro livro dos Espíritos, com 501 questões. Todo esse processo é um processo de evolução moral, em que se trabalhou a justiça, mas trabalhando Deus. Com Jesus, se trabalhou a justiça, mas trabalhou-se o amor. Então, uma visão um pouquinho diferente, porque nesta ampliação, Jesus encontrou um Deus que castigava, um Deus severo, um Deus impiedoso. E ele mostrou que esse Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E a partir daí, quando ele trouxe e enviou, ele pediu outro Consolador, nós temos o Espiritismo com a verdade, justamente até pelo Espírito que comandava tudo, que era o Espírito de verdade, que a nosso ver é o próprio Cristo. Então, com Moisés, a justiça. Com Jesus Cristo, o amor. Com o Espiritismo, a verdade. Só relembrando, todos conhecemos, com Moisés os 10 mandamentos, falando da lei de Deus. E interessante observar que
2 ou 3 estão na afirmativa. E a maioria na negativa. Não matarás, não terás outros deuses de outro Deus diante de mim. Não cobiçarás a mulher do próximo. Honrai pai e mãe. Amai a Deus acima de todas as coisas. Então Moisés falou sobre a lei de Deus. E essa lei de Deus estava expressa nos 10 mandamentos. E nós colocamos assim: contém os germes da mais ampla moral cristã. Quer dizer, é uma semente, porque Moisés pôde falar pouco da grandeza do amor de Deus para conosco. Cristo ampliou esses ensinamentos e Allan Kardec, com o advento do Espírito de verdade, ampliou muito mais para que possamos entender exatamente o que é que os mandamentos quiseram dizer. Na doutrina espírita, esses mandamentos foram desdobrados em várias outras leis, como a lei do trabalho, a lei do dever, culminando com a lei de justiça, amor e caridade. Então, por isso, a lei de Deus trazida por Moisés tinha os germes da mais ampla moral cristã. Não esquecendo que ele trouxe junto com os 10 mandamentos, recapitulando com vocês, vários decretos que compunham a lei civil pelo povo que existia àquela época. E eu só coloquei uma como exemplo. E já foi um grande avanço, porque à época de Moisés, se alguém roubasse um carneiro da família, aquele que tinha sido roubado tinha direito de roubar todos os carneiros da outra família. Aí vamos levar um pouquinho mais. Se um membro da família fosse assassinado por uma pessoa, a família daquela pessoa assassinada ia lá e assassinava todos da outra família. Então, quando apareceu a lei de Talião, lei de tal e qual, a lei que a gente conhece como olho por olho, dente por dente, já minimizou. Então, a vingança tem que ser proporcional à ofensa, e isso se tirou da lei civil de Moisés. Mais adiante a gente vê que Cristo já trouxe essa lei e ampliou. Não foi Jesus que falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi num dos livros de Moisés, no Êxodo. Lá falava isso, mas quem era o próximo, na verdade, para esse povo? Era aquele grupo familiar. A época de Jesus mesmo, vocês conhecem. Das 12 tribos de Israel, 10 não eram considerados judeus puros. Então o amor ao próximo era somente naquele grupo. Vocês devem se lembrar da passagem de Jesus por Samaria, quando ele teve um contato com a mulher samaritana. Ela estranhou muito, porque um judeu não falava com um samaritano. Então a ampliação de Jesus foi: todos são iguais perante o Pai. Esse Pai maravilhoso, tão grandioso, que nos criou dentro dele. Não um velhinho que ficava anotando as nossas falhas para depois cobrar. Vejam que teve uma passagem do Cristo, aliás, todas elas são fantásticas em ensinamento. Mas numa reunião que ele estava, chegaram até ele e disseram: aí fora está tua mãe e teus irmãos. E a fala dele foi: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estava negando a mãe e os irmãos? Absolutamente. Ele estava mostrando que todos os que cumprem a lei de Deus são irmãos. Aqueles que não cumprem a lei de Deus também são filhos de Deus e um dia cumprirão essa lei. Então observe que naquela época, todas as tribos de judeus, pela fala de Jesus, foram conduzidas à condição de irmãos. Os que não eram judeus também foram conduzidos à condição de irmãos. Então, só recapitulando, Moisés, com o advento da lei de Deus, incluiu a lei divina e disciplinar para o seu povo. Realmente temos que a lei divina estava contida nos 10 mandamentos. Lembrando que por ser
muita coisa de lei civil, a lei de Moisés era transitória, a lei civil, porque a lei de Deus é imutável, mas a lei de Moisés era transitória. Observe que esse olho por olho, dente por dente, isso Jesus mostrou que tinha que desaparecer. Lembrem-se do episódio da mulher que estava para ser apedrejada porque foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. Pela lei do amor, Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu erros. Então Jesus falou da lei de Deus com propriedade e exemplificou. Realmente ele cumpriu. E a lei de Deus não é transitória. Transitória é a lei de Moisés. Mesmo à época de Jesus, ele não disse tudo o que teria que dizer. Tudo o que estava na lei e tudo o que precisava ser colocado para nós naquela época. Por quê? Porque ainda não tínhamos condição de entender o que ele estava querendo dizer. Por isso, a nossa maravilhosa doutrina espírita veio trazer esses ensinamentos de forma diferente. Então, à sua época, as leis divinas já foram colocadas numa ótica diferente daquela de Moisés, incluindo o amor como a grande mola deste universo e de todos os outros universos. E repetindo a fala do mestre, não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Então ele cumpriu, porque a gente sabe que se pode usar muitas palavras, mas um exemplo vale muito mais do que várias palavras, do que centenas de palavras, do que centenas de ensinamentos. Então por isso ele veio dar cumprimento, ele veio mostrar que era possível chegar à perfeição cumprindo as leis divinas. Então, como Jesus fez isso? Só relembrando, Jesus não foi a pessoa que falou mais sobre o amor. O que mais Jesus falou foi sobre o reino de Deus. Hoje com o Google a gente vê isso. Você coloca lá quantas vezes ele falou sobre amor, quantas vezes ele falou sobre o reino de Deus. O que mais ele falou sobre o reino de Deus, mas sobre forma de amor, trazendo para nós este Pai amoroso, misericordioso e bom. Então os seus ensinos vieram através das curas, através das parábolas. Porque as parábolas o pessoal entendia alguma coisa naquela época, 100 ou 200 anos depois entendia alguma coisa a mais, e assim à medida que o tempo foi passando, nós estamos entendendo cada vez mais das suas parábolas. Hoje tem coisa que nós não imaginávamos nunca que estivesse contido naquelas 40 e poucas parábolas que ele trouxe. Eu, por exemplo, aprendi muito sobre o filho pródigo. Então a gente pensava no filho pródigo. Hoje é feita uma análise sobre aquele filho que retornou ao pai e sobre aquele outro que parecia ser o bom filho. Então, por isso, os seus ensinos vieram sob forma de parábolas. O que ele fez na lei civil provocou profundas alterações. Dentro de sua fala, vamos tirar a lei de talião, olho por olho, dente por dente. O exemplo da mulher adúltera não foi apedrejada como previa a lei de Moisés. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Era assim que estava na lei mosaica. Que é assim que, na verdade, a gente entendia. E aliás, todos daquela época também entendiam. Mas Jesus ampliou. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha a força de expressão moral. A vós foi dito, odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então ele ampliou demais esta lei, trazendo uma visão diferente daquela que se tinha à época. Não era só de pensar no próximo, porque
Os grandes sacerdotes consideravam que eles eram próximos um do outro. E ali existia uma fagulha desse amor. Mas quem não era do grupo dos sacerdotes não podia estar ligado a esse amor ao próximo. E Jesus mostrou que todos estamos sobre esta lei. Inclusive de falar em amar os vossos inimigos. Se vocês pensarem em falar isso hoje, já vai ser um certo problema de falar de amar os inimigos. Mas é uma grande ampliação da lei que ele trouxe. E aí ele completa: eu vos digo que tudo que está na lei, coloquei com letra maiúscula porque é a lei divina, será cumprido completamente até o último J e o último ponto. O que é que ele está dizendo? Que os séculos vão se dobrar, mas um dia chegaremos a espíritos puros. Quando é que isso vai acontecer? Vamos pensar só na terra por enquanto, esquecendo das muitas moradas na casa do Pai. Quando na terra todos estiverem trabalhando a lei divina no seu real tamanho, aí a lei estará cumprida. Enquanto isso não acontecer, não vai ser cumprido até o último J ou até o último ponto. Então, ser cumprido até o último J, até o último ponto, significa a lei divina imperar completamente sobre todos os habitantes da Terra. Vamos falar do nosso planeta só. A gente vê hoje muita coisa sobre corrupção. Você vê na televisão tanta coisa ruim, e eles só mostram isso. Mas, por outro lado, igual a gente está fazendo aqui hoje, no mundo inteiro tem casas fazendo trabalho de oração. Uma energia boa que vai acabar dominando e fazendo desaparecer estas coisas que nos trazem tanto mal hoje em dia. Então, há muitas casas espíritas, muitas outras casas de oração, fazendo trabalhos magníficos, que virão à tona um dia. Só para exemplificar, lembra de Gandhi, sozinho, com uma grande capacidade de amar, ele libertou os indianos e os paquistaneses, 700 mil, sem derramar sangue. Então libertou do jugo dos ingleses. Quando Jesus disse que o céu e a terra não passarão, que as suas palavras não passarão, ele estava dizendo que todos passaremos por um processo de depuração e todos estamos fadados a evoluir para chegar devagarzinho mais perto de Deus. Alguns com centenas de encarnações, outros com milhares. Mas ainda passaremos por uma etapa que passou o nosso Chico. Passaremos por uma etapa que passou Francisco de Assis. E um dia chegaremos a espíritos puros. Então essa evolução é até que sejamos espíritos puros. Tudo que a gente vê hoje, um dia vai acabar. Lembra dos dinossauros? Cadê os dinossauros? Desapareceram. Esses dinossauros que fazem tanto mal ao grupo humano hoje, vão desaparecer também. E a bondade, o bem, o bom e o belo vão aparecer. E Jesus nos trouxe o exemplo desde a manjedoura de um trabalho incansável no bem, mostrando que temos que perseverar no bem. Voltando para comparar Jesus e a lei de Moisés, porque a gente começou falando, não vim destruir a lei. Então o que ele colocou? Onde estava escrito não matarás, Jesus colocou amai a vossos inimigos. Não cometer adultério, nem mesmo por pensamento. Os judeus tinham muitas exterioridades que eram da lei civil, como não trabalhar aos sábados, como lavar as mãos nas refeições, até que realmente isso é importante, mas são leis civis. Essas exterioridades todas, Jesus procurou dar fim a elas, trazendo de verdade a lei divina. Então, quando Moisés colocou amar ao próximo como a si mesmo, era um dever. Quando Jesus colocou, além disso,
de amar ao próximo como a si mesmo, porque de verdade assim, eu preciso primeiro aprender a me amar, entender que eu posso cometer erros, aí eu vou entender o ser que sou e aprendo a me amar, para depois começar a amar o meu próximo. E somente a partir daí amar a Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Então por isso que é uma proposta divina, uma proposta do nosso Cristo. Trabalhando a lei divina, repetindo para vocês, Jesus desenvolveu e deu o verdadeiro sentido da lei divina, que é a lei do amor. Adaptou ao grau de entendimento dos seres humanos daquela época, assim como depois veio o outro Consolador, que é o Espírito de verdade, que é a nossa doutrina espírita, ampliando esses entendimentos para que possamos entender melhor o caminho que Jesus quis nos dizer quando colocou assim: eu sou o caminho, a verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí eu preciso entender. E a nossa doutrina não diz para você aceitar as coisas porque alguém veio aqui e falou. Ela diz que você deve duvidar e procurar saber qual é o fundo de verdade que está nisso daí. O reino de Deus, Jesus primeiro tentou implantar esse reino nos seus apóstolos para servir de modelo e guia para todos os demais. Mas de verdade, ele trouxe o reino de Deus para dentro de nós, dizendo que o reino dos céus está dentro de nós. Então o reino de Deus, a raiz do que devo plantar, está dentro de nós. Então nós temos a consciência que diz para a gente da lei divina, o que está certo, o que está errado. Nós temos dentro de nós uma fagulha do divino, porque eu vou repetir, Deus nos criou dentro dele. Então nós temos uma fagulha do divino, que através da nossa consciência, nos dá o parecer do que é certo, do que é errado. E olha o que é a força moral de um ser. Um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, além de falar da forma como eu deveria fazer, ele colocou claramente isso daí. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que é a maior demonstração de amor, que é o maior exemplo do que foi toda a sua vida até a crucificação, até o momento em que ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O que isso serviu de exemplo? Saulo, que era um perseguidor implacável, se tornou Paulo um apóstolo trabalhador, até o momento em que ele diz: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então ele atingiu um grau de pureza possível para a época. Então Jesus quis dizer com essas palavras que nós devemos ser tolerantes com as nossas falhas, com as falhas do outro. Devemos ser solidários, fraternos. Sempre que possível, entender que podemos errar porque somos aprendizes. Que o outro pode errar também, porque ele também está na condição de aprendiz. Todos que estamos aqui somos aprendizes. E já estamos com um passo adiante, porque já estamos na doutrina espírita, que não diz para você só acreditar, diz para você estudar. Veja que lá no livro dos Espíritas, um mandamento vos dou, amai-vos. Um outro mandamento vos deixo, instruí-vos. Então não é apenas para você ouvir, puxa vida, legal, ele falou que é para ser tolerante. Não, a gente vai ter que entender o porquê. Tolerante com as dificuldades que temos, entender o porquê dessas dificuldades. Então, repetindo aí, ó, o mandamento maior. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu já falei e repito. Primeiro eu vou aprender a me amar. Aí eu vou aprender a amar o próximo. E nesse momento, os dois juntos, estaremos procurando chegar ao amor de Deus. Jesus foi bem claro.
aí está contida toda a lei e todos os profetas. Com o advento do Espiritismo, Kardec trouxe para a gente aquele outro Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador revela a existência de um outro mundo, que é o mundo espiritual, ao lado desse mundo material. Revela também que existe uma relação entre eles, que os seres do outro lado, que somos nós quando terminarmos esta encarnação, porque a vida não termina no túmulo, esses seres continuam vivendo e vão viver eternamente. Nós somos espíritos para viver eternamente daqui por diante. A nossa vida como ser espiritual não acaba. Então a relação nossa com o mundo físico é uma relação de aprendizagem. Desde o tempo de Moisés já tinha comunicação com os espíritos. Porque lá tem um momento que ele proíbe. A gente só proíbe o quê? Aquilo que é possível. Por quê? Porque na verdade estava acontecendo muitos abusos. Depois com Kardec a gente viu efetivamente os seres espirituais se comunicando. Principalmente na doutrina espírita, nós não damos muito valor ao Velho Testamento, mas o Velho Testamento é fonte. É ali que começou a revelação da lei divina. Depois, passamos para o Novo Testamento e chegamos ao ponto em que Kardec trouxe a aliança prometida entre a ciência e a religião. No dia que as duas se alinharem, o mundo realmente vai ser outro. Por enquanto, pela própria situação criada pelo ser humano, que vocês conhecem, depois que o cristianismo se tornou doutrina de um grande grupo de seres humanos, os ensinos foram desvirtuando e saindo fora da lei realmente de Deus. Aí Allan Kardec trouxe de volta o espiritismo, os ensinos do Cristo na sua maior pureza e os ensinamentos que a gente ainda não tinha visto. Então é uma recuperação, porque o próprio Cristo disse: o outro Consolador vai nos trazer de volta aquilo que eu disse e também vai trazer novas formas de entender o que eu disse. Com Kardec, na decodificação, nós tivemos uma grande quantidade de leis, 10 ou 12 leis. Lei do trabalho, lei do dever, lei do mérito, que culmina com a lei de justiça, amor e caridade. Então, o que Allan Kardec fez na decodificação? Ele ampliou a visão da lei divina, que nada mais é do que uma lei natural. Já que ela é uma lei natural, é uma lei moral. Quer dizer, lei moral? É uma lei voltada para o ser espiritual que somos. E Kardec nos traz como é que vamos entender. Depois de Kardec, muitos outros, né? Nosso Francisco Cândido Xavier, com 460 obras mais ou menos, ampliou muito mais isso daí, trazendo em romances e contos o que é que estava por trás do Livro dos Espíritos e das outras 4 obras da Revista Espírita lançada por Kardec. Por isso o Evangelho constitui a redenção de nossas almas. Podemos fazer sempre um novo caminho, sempre que quisermos. Repetindo, foi com essa doutrina que o Espírito de verdade um dia disse: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, resumindo nossa moral religiosa, requer simplicidade, pureza de coração. Lá no Livro dos Espíritos, quando foi feita uma pergunta: Deus criou alguns seres diferentes um do outro? Não, todos fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade de coração, ignorância de não saber, não sentir e não vivenciar. Porque não adianta nada eu ter muito conhecimento, mas não vivenciar isso aí. Então a nossa doutrina, com a sua moral, requer simplicidade, pureza de coração. Isso no pensar, no sentir e no agir.
Hoje, vejam vocês que 160 anos depois, a ciência está mostrando que o pensamento tem cor, tem cheiro, é uma energia poderosa. Esses dias eu vi de um físico famoso falando de que quando se juntar aquilo que a gente tem de emoção e de sentimento com o que eu tenho de pensamento no bem, eu tenho uma força poderosíssima. Então ele está falando de força. O que era a força antes? Empurrar um objeto e puxar para deslocar esse objeto. Então o pensamento, o sentimento e a emoção compõem uma grande força. Isso não é o Espiritismo que está dizendo agora. Ele disse muito tempo antes, mas é um físico famoso que está colocando isso para a gente. Então nós temos um tripé: pensar, sentir e agir. Nós começamos a nossa fala trazendo uma fala de Jesus: não vim destruir a lei, foi aquela leitura. Então, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Isso é uma fala de Jesus que está em Mateus. Allan Kardec trabalhou com os espíritos esse ensinamento. Então nós começamos com Jesus e Kardec, e nós vamos terminar com Jesus e Kardec. Conta-nos Emmanuel que num certo dia, Allan Kardec estava com um amigo, e esse amigo disse a ele o seguinte: há aqui um espírito familiar que deseja comunicar contigo. A simplicidade e a humildade do espírito do Allan Kardec, que a gente sabe faz parte do grupo que auxilia Jesus na transformação desse planeta, no caminhar nosso para a evolução, na simplicidade de Kardec, ele disse assim: quem é o espírito familiar? O amigo dele falou: ele está aqui, pergunte para ele. Então Kardec diz assim: espírito familiar, podeis me dizer o seu nome? E o espírito familiar disse: para você, eu sou a verdade. E estarei todo mês contigo por 1/4 de hora. E realmente ele esteve acompanhando Kardec, veja aí, 1/4 de hora. Veja quem é que está por trás da nossa doutrina, dirigindo tudo. Estarei contigo 1/4 de hora para te ajudar na direção dos trabalhos. E o que é que Kardec coloca depois? Este espírito jamais me abandonou. E ele jamais nos abandona. Ele vai estar conosco até o fim. Mas não é o fim do mundo. O que é o fim? É o momento em que chegarmos ao grau de espíritos puros. Poxa, Edgar, o que é isso de verdade? Chegar a espírito puro é aprender as virtudes e trabalhar as virtudes para que elas realmente incorporem o nosso ser. A paciência, a tolerância, a benevolência, a bondade, a ternura, a caridade. Então nós vamos trabalhando essas virtudes e chegaremos ao ponto de pureza que essa doutrina nos inspira. Ao ponto de pureza que aquele que é nosso modelo e guia nos inspira. O modelo é para ser copiado, o guia é para ser seguido. Então começamos com Jesus e Kardec e terminamos com Jesus e Kardec. E Jesus disse mesmo: eu vim por ordem de meu Pai e trouxe a palavra de Deus a todos os homens de boa vontade. Então, a Jesus nós temos uma gratidão eterna. A Allan Kardec uma gratidão imensa. E a vocês todos pela oportunidade, a nossa gratidão por esses momentos de reflexão. Então nós agradecemos e desejamos que Jesus acompanhe a todos na volta ao seu lar. Muita paz a todos e realmente muito obrigado
pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Obrigado.